Você já ouviu falar na arma de Chekhov? Não, não é uma Kalashnikov, mas sim uma técnica de escrita criada pelo Anton Chekhov, dono desse nome esquisito, que eu não sei se eu estou falando corretamente, que era um dramaturgo e contista. Essa ferramenta narrativa é utilizada para aumentar a tensão e o suspense da história, além de servir para enxugar elementos desnecessários da trama. É um daqueles conceitos de escrita que vem para te salvar da armadilha de encher a história com detalhes soltos em excesso. De forma resumida, se você coloca um elemento na história, ele precisa ter um propósito mais tarde na trama, precisa avançar de alguma forma a trama, a história, precisa contribuir com a narrativa. Senão fica parecendo que você, autor, parou para dar uma atenção para um bloquinho de Lego perdido no cenário que não tem uma função. Se você for colocar um bloquinho de Lego perdido ali no chão da sua história, que seja, por favor, para alguém pisar nele quando a mãe estiver correndo com o chinelo na mão. Você vê como o bloquinho deixa de ser um elemento banal e ganha importância para a história. Uma forma de ver isso é que a arma de Chekhov seria tipo uma ferramenta para evitar que o autor faça promessas falsas, ao evitar que você mencione elementos que não vão influenciar de fato ali na trama. Nas palavras do autor, do Anton Pavlovich Chekhov, remova tudo o que não tiver relevância para a história. Se no primeiro ato você disser que há uma espingarda pendurada na parede, no segundo ou no terceiro ato ela absolutamente deve ser disparada. Se ela não vai ser usada, ela não deveria estar lá. Obviamente as palavras originais estavam em russo, mas deu para pegar a ideia. Nada de enfeitar a história com elementos que estão ali à toa. Colocou na obra, é bom utilizar. Então basicamente funciona em cima do lance de setups e payoffs. Cada setup, ou seja, cada detalhe que você coloca na história e dá ênfase nele, deve ter um payoff, uma resolução para aquele elemento que você introduziu lá atrás na história. Um papel maior mais adiante ali na história, na trama. Deve levar a alguma coisa, algum resultado. O setup cria tensão e o payoff resolve essa tensão, causando uma sensação de alívio, uma resolução para aquele elemento que você introduziu lá atrás na história. E é esse ciclo de tensão e alívio que faz o leitor virar página atrás de página. Se você faz um setup sem um payoff, você acaba desperdiçando o tempo do leitor. Com exceção de casos, por exemplo, em histórias de detetive, que você às vezes coloca pistas falsas, né, para distrair o leitor do objetivo principal. Mas essas pistas falsas, elas têm um papel na história, que é distrair o leitor. Então, no fim das contas, ainda tem um certo payoff, que é tirar o leitor do rastro certo da história. Desta forma, se caso no começo da sua história você menciona que o personagem tem, sei lá, um poder de movimentar objetos com a mente, mas ele passa os 3 atos inteiros da história sem utilizar nenhuma única vez, nem para levitar uma colher, o resultado é que a arma de Chekhov estava lá, carregada em cima da mesa, esperando para ser usada. O leitor queria que ela fosse usada, mas não foi, ficou lá, carregada, intocada em cima da mesa. Pô, teve um investimento emocional, a pessoa ficou na expectativa de que aquilo ia levar alguma coisa. Você deu atenção para aquele elemento e não usou. Então, se algo na sua narrativa faz o leitor grudar na página e querer saber mais, esse detalhe não pode estar ali à toa. Esse detalhe precisa trabalhar, precisa ter uma função no todo da história. Caso contrário, se torna um enfeite sem propósito que você gastou tempo do leitor chamando atenção para aquilo e não usou. E sabe o que acontece quando você joga detalhes que parecem importantes, mas não levam a nada? Você está escrevendo um cheque sem fundo. Promete uma parada incrível, mas no final das contas não entrega. Aí o leitor fica lá, frustrado, com aquela cara de sério, só isso? Por favor, sério, não faça isso. Por outro lado, se você coloca um payoff sem inserir um setup, sem você mostrar a arma no começo, acontece o famoso Deus Ex Machina, onde o conflito é solucionado sem uma explicação, é uma solução milagrosa, um artifício de enredo fraco. É como se do nada o herói vencesse o vilão parando o tempo, sem nunca ter mostrado que ele possuía essa habilidade antes. É como se ele disparasse a arma de Chekhov, sem ela nunca ter aparecido em cena. Fica estranho. Parece que não houve um esforço para a história chegar naquele ponto. Simplesmente as coisas se resolveram. O que leva o leitor a ficar perdido e insatisfeito com a obra. A gente pode dizer desta forma que a arma de Chekhov é um princípio que facilita do escritor na hora de elaborar setups e payoffs, né, concentrando no que é essencial para a história. Isso faz o leitor ficar mais tenso, atento à história, porque
Se tudo que você colocou na história até aquele momento ali onde ele tá lendo teve uma importância, significa que tudo tá entrando na história vai ter uma importância, daí ele vai prestar atenção em dobro. Você meio que ensinou ao seu leitor de que você não dá ponto sem nó. E claro, é legal aqui a gente destacar que tem uma certa diferença entre foreshadowing ou prenúncio, eu não achei uma tradução exata para essa palavra, e a arma de Chekhov. Muita gente acaba meio que confundindo um com o outro, então é legal dar uma esclarecida. Enquanto a arma de Chekhov é um acordo silencioso entre o autor e o leitor, de que nada na história está ali à toa, se você, autor, gastou tempo destacando alguma coisa na história, mais tarde você vai ter que justificar o motivo daquilo ser importante. Já o foreshadowing é mais sutil, ele joga umas pistas no caminho, mas de um jeito que o leitor só percebe sua conexão lá no final, quando tudo já faz sentido e se conecta. Outro equívoco comum é achar que ela só se aplica a objetos, quando na realidade ela pode se aplicar a acontecimentos, personagens ou até mesmo a conceitos abstratos introduzidos na história. Se a gente pegar a Matrix, tem aquela ideia da dúvida sobre a realidade plantada por Morpheus na mente do Neo. É um conceito abstrato que serve como setup. Eventualmente, essa dúvida se torna a base para a transformação do personagem e o desenrolar de toda a história. Outro equívoco é achar que tudo introduzido na história precisa ter uma importância imediata. A arma de Chekhov permite que você introduza algo agora e que só terá relevância lá na frente, no final, no clímax. Ou seja, você pode adiar o payoff. Um excelente exemplo onde o payoff é adiado é em Breaking Bad. A gente tem aquele veneno de ricina que o Walter e o Jesse produzem com a ideia de usar ele contra o Tuco Salamanca. Entretanto, o veneno não é utilizado naquele momento, cria toda uma antecipação de quando será utilizado. Será que vai ser utilizado mesmo? Ou se a gente só focou naquilo lá, mas como resolver de outra forma vai ficar parado? Quem está assistindo tem uma certa expectativa de que aquilo vai ser importante em algum momento. Inclusive, o veneno reaparece algumas vezes na história, criando um certo conflito entre o Walter e o Jesse. O Walter usa isso para manipular o Jesse, mas ele só vai ser realmente utilizado no último episódio da última temporada. Você vê o tanto que esse elemento demora para ser utilizado porque ele foi apresentado no primeiro episódio da segunda temporada e ele só vai ser utilizado no último episódio de toda a série. Então você vê que dá pra adiar essa arma de Chekhov. Então essa arma estava várias vezes carregada em cima da mesa, algumas vezes a gente achou que ela tinha sido disparada, e no final só que ela vai disparar de fato. Um outro exemplo aqui, em Jogos Vorazes a gente tem a arma aplicada à habilidade de um personagem. No começo da obra, isso se eu não me engano é mais no livro, a gente vê que a Katniss ela conhece sobre frutas e ervas, ela sabe identificar quais são as frutas venenosas. Se eu não me engano até explica lá como que ela aprendeu isso. A gente vê essa habilidade da personagem sendo importante na história porque, bom, em um momento ela acaba salvando o Pita de comer umas amoras venenosas. No final é essa arma que ela dispara, entre aspas, para que ela e o Pita consigam sair ambos vivos dos Jogos Vorazes. Então, o setup é Katniss entende de plantas e sabe identificar as venenosas. Tem vários momentos que isso é apresentado. E tem o payoff. Esse conhecimento é o que soluciona o principal conflito, é o que permite que ambos voltem vivos. Esse é o payoff. Ok, você entendeu, já sabe que é a arma de Chekhov, e agora você quer saber como que aplica ela na sua história. Algumas dicas simples. Planeje seu enredo. Antes de você sair escrevendo, você tem em mente o que você quer contar. Identifique elementos, os objetos, personagens, habilidades ou eventos que vão desempenhar um papel importante mais pra frente. Isso te ajuda a evitar promessas vazias. E claro, na reescrita você pode vir amarrando essas pontas soltas, cortando coisas que não foram utilizadas ao longo da história, ou criando conexões entre coisas que não tinham conexão, mas que se fizer algum ajuste aqui, outro ajuste ali, você consegue conectar uma coisa com a outra, se tornando uma arma que foi introduzida e que teve um payoff. Pode, desta forma, adicionar detalhes despretensiosos, adicionar no começo da narrativa uns elementos que pareçam meio irrelevantes à primeira vista. Esses são os bloquinhos de Lego que você vai usar lá na frente para alguém tropeçar no momento mais crítico da história. E, enfim, faça conexão ao longo da trama, conforme a história avança, mostre como esses detalhes aparentemente soltos se conectam ao enredo principal. Pode ser numa fala, numa ação ou até num evento que deixe o leitor com a pulga atrás da orelha de eu acho que isso aqui é importante, sabe? E aí chega a hora do payoff. No momento certo, você mostra o significado dos elementos que você plantou. Você quer, com isso, no final, com essa revelação, você quer surpreender ou satisfazer o leitor. Você vai fechar o ciclo de tensão e alívio que mantém
a história viva. Você criou um setup, você vai lá e põe um payoff. Você vai abrir um ciclo, você fecha um ciclo. Você vai conectando as coisas. E é basicamente isso. E assim, eu acho legal destacar que você não precisa seguir a arma de Chekhov ao pé da letra, retornando a cada detalhe minucioso de forma obsessiva. Você pode pensar nela como um lembrete prático de: ok, eu preciso evitar elementos desnecessários no texto. Se eu coloquei uma coisa aqui e eu dei muita atenção para ela, significa que essa coisa deve ser importante. Em resumo, por favor, foque nos detalhes que realmente importam, afinal ninguém gosta de tropeçar em peças de Lego que não levam a lugar nenhum, né? Eu não gosto. Você gosta? Eu acho que não. Mas sabe o que você vai gostar? De dar uma conferida nos meus materiais sobre escrita em etoempire.com, link na descrição.